Bom dia, sétimo ano! Hoje nós começamos a falar aí sobre a última parte do nosso assunto urbanização. Já falamos aí sobre o conceito de cidade, sobre a relação com a industrialização e hoje nós iremos falar sobre a hierarquia urbana, sobre metropolização. A metropolização é quando uma cidade ela cresce ao ponto de absorver áreas de cidades vizinhas, formando uma espécie de região metropolitana. Por exemplo, eu vou citar um exemplo bem próximo aqui. Se for pensar nas cidades próximas, qual é a cidade que é mais influente de todas as que nós conhecemos? Certamente você está pensando que é a cidade do Rio de Janeiro, que é a capital, onde estão aí os principais centros de pesquisa, as principais universidades, onde culturalmente é mais forte a sua influência sobre outras cidades. Por exemplo, lá que está o Sambódromo, que está o Maracanã, que estão os museus, o Planetário. Então, uma série de serviços é encontrada lá na cidade do Rio, que polariza outras cidades no seu entorno. O nome disso nós chamamos de hierarquia urbana. Então, por exemplo, lá em São Paulo, a cidade de São Paulo também tem um movimento semelhante. E aí vocês vão pegar o livro aí na página 71 e vão marcar o trecho que eu vou falar aqui para vocês. Metrópoles, quem tiver com o livro aí acompanha também. Valeu, galera? Metrópoles são cidades que apresentam um acentuado crescimento urbano, ou seja, crescem ao ponto de absorver a área rural em torno da cidade e também de outras cidades. Fenômeno definido como conurbação, união física e econômica de duas ou mais cidades, mas que preservam a sua autonomia administrativa, isto é, com prefeituras diferentes. Em outras palavras, as metrópoles são as maiores e mais bem equipadas cidades de uma nação. E aí observa-se o fluxo pendular, a ida e volta de pessoas entre essas cidades, conforme eu já falei aí mais atrás, no caso de São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro. E há uma hierarquia. Às vezes, por exemplo, o que é definido na cidade do Rio, por mais que seja a nível municipal, pode impactar outras cidades. Por exemplo, se o prefeito Marcelo Crivella da cidade do Rio, ele decreta que ônibus intermunicipais não podem passar para o Rio nesse período de pandemia. Isso vai impactar no transporte de pessoas de outras cidades. Vai impactar na dinâmica dessas empresas de outras cidades que fazem diariamente esse itinerário. São Gonçalo Rio, Niterói Rio. Então, a internet teve probleminha aqui, mas a ponto de se juntar fisicamente a outras cidades no processo conhecido como conurbação, que é a união física e territorial de duas ou mais cidades. Então, cidades de médio e pequeno porte têm crescido muito. É comum que cada vez mais essas cidades estejam expandindo sua influência. Eu vou dar um exemplo, Campos aqui no Rio, que ali para a região dos Lagos, ali para aquela região de Macaé, está se tornando uma cidade bem relevante, porque está distante da capital do estado, mas que consegue polarizar até algumas cidades do Espírito Santo, que aí já são de outros estados, mas que, como há essa proximidade territorial, acaba havendo uma integração desses dois estados por meio da cidade de Campos. Hierarquia urbana. Nós temos a metrópole global, metrópoles nacionais, metrópoles regionais, centros regionais e cidades locais. Nós vamos ler aqui, vocês vão marcar aí, as diferenças. E aí eu vou explicando à medida que a gente lê. Metrópole global ou mundial. São grandes centros de influência econômica mundial, sede de empresas transnacionais integradas das redes municipais de informações e pesquisas, além de exercerem uma influência sobre todo o território nacional, determinando importantes aspectos da vida cultural, científica, social e econômica do país. No Brasil, essas cidades são representadas por São Paulo e Rio de Janeiro. Então, as metrópoles globais, elas são cidades que, dentro de um país, elas são as maiores, mas elas possuem uma importante relevância internacional também. Por exemplo, para a América do Sul e até para o mundo, São Paulo e Rio de Janeiro são as referências.
Então é natural que assim a cultura de um país ela esteja mais subordinada ali a essas duas cidades, por exemplo. Aqui nós temos o exemplo do cinema, o exemplo aí da produção cultural, do esporte, que está muito ligado a essas duas cidades. E economicamente também essas cidades se sobressaem, né? Geralmente atraem os maiores investimentos externos. Então, é uma característica dessas cidades. Pelo mundo, nós temos cidades globais até maiores, como Nova York, Londres, Tóquio, Berlim, né? Então, por todo o planeta, nós temos esse tipo de cidade. Algumas são maiores, claro. Não tem como comparar Nova York e Rio de Janeiro, né? Nova York e São Paulo. Mas, dentro de um contexto geral, essas duas cidades são as de maior relevância global dentro do nosso país. Metrópoles nacionais. Cidades que influenciam sobre o território dos estados onde se localizam e, na maioria das vezes, sobre extensas áreas dos estados vizinhos. É o caso de Campos que eu falei aqui, né? Não é uma área extensa de um estado vizinho, mas que acaba influenciando de determinada forma. São exemplos: Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. São grandes cidades nacionais, sim, mas que não chegam a ter um grau de influência global, mas que assim, regionalmente são muito importantes, né? São grandes capitais regionais, né? São grandes metrópoles, têm uma grande importância para o país, mas não ao nível de São Paulo e Rio de Janeiro. Metrópoles regionais são formadas pelas cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que abrigam atividades econômicas diversificadas, mas que possuem uma área de influência menor que a das metrópoles nacionais. Exemplo: Goiás, Belém e Manaus. Goiânia, Belém e Manaus. É a capital de Goiás, do Pará e do Amazonas, que são estados que têm a sua importância econômica, principalmente agrícola, mas que politicamente, economicamente ainda não atingiu o grau de influência das metrópoles nacionais e muito menos das metrópoles globais. Então se colocam como metrópoles que têm um impacto regional apenas. Centros regionais são os centros urbanos que exercem influência sobre a área do seu município ou de alguns municípios vizinhos. São Gonçalo talvez ele tenha uma influência aí para alguns municípios como Itaboraí, como Rio Bonito, como Tanguá, né? Como Cachoeira de Macacu, que são municípios que dependem até certo grau economicamente, né? Ou que muitas pessoas desses municípios acabam vindo fazer compras ou realizar alguns serviços, né, aqui nessa cidade. Niterói também teria esse grau de influência aí, mas que assim, não chega a ser uma grande metrópole. Isso aí, muito pelo contrário, nós estamos sob a influência do Rio de Janeiro, que é considerado uma metrópole global. Então nós vivemos numa região metropolitana comandada por uma metrópole global. E cidades locais correspondem a centenas de centros urbanos espalhados por todo o país, que ocupam uma posição hierárquica mais baixa nesse sistema urbano nacional e que exercem influência apenas sobre a área de seu município ou de municípios vizinhos. Essas cidades são polarizadas pelos centros regionais. Então, são pequenas cidades, tá, né? Um caso aqui, um caso ali, e aí, por exemplo, deixa eu colocar como exemplo, Campinas talvez, deixa eu ver se Campinas entra aqui mais como centro regional ou Campinas seria centro regional, mas o que eu posso... Ribeirão Preto, vou colocar Ribeirão Preto, seria um exemplo de cidade local. Tem ali, dentro da sua região, em São Paulo, tem um grau de influência importante. Talvez Campos encaixe até melhor aqui, em cidade local, mas que nada, né, que possa ser nacionalmente muito relevante. Então, as redes urbanas, nós temos a rede urbana clássica, né, e temos, em outro momento, né, na figura 2 aqui na página 75, como que se dá essa nova relação. Antes, nós tínhamos um esquema de cima para baixo, né? Metrópole nacional, regional, centro regional, cidade local e vila.
Atualmente a metrópole nacional ela abrange todas essas outras cidades, que aí sim há um grau de hierarquia entre elas, mas que são todas de alguma forma influenciadas por uma metrópole nacional. Ou no caso de Rio e São Paulo, uma metrópole global, entendeu? Outra coisa também muito importante antes de finalizar é a função urbana. Determinadas cidades, elas vão exercer, por exemplo, papel econômico, como ou cidade turística, temos aqui do lado a região dos lagos, ou cidade voltada ao turismo religioso, como a Aparecida em São Paulo, ou Meca, lá na Arábia Saudita, né, que é a capital do islamismo, como eles chamam. Algumas cidades são mais industriais, como Volta Redonda. Outras cidades, elas estão voltadas para os negócios, como Rio de Janeiro. Embora o Rio de Janeiro ele seja uma cidade com funções diversas, porque abrange aí o turismo. O Rio de Janeiro é muito conhecido pelo turismo. A indústria também é atuante, tem o Porto de Itaguaí, né? Vamos colocar, tem também uma função militar de alguma forma, tem a Marinha ali, assim como Resende também é uma cidade militar. Então, a função urbana, cada vez mais nós temos cidades que desempenham múltiplas funções, mas ainda há cidades que são voltadas para uma função econômica específica. Valeu, galera? Por hoje é só. Eu peço que vocês façam os exercícios aí das páginas 77, 78, 79, até a página 81. E na próxima aula nós começaremos a falar do espaço rural. Valeu, galera, um abraço, se cuidem aí.